Beleza? Então vamos avançar aqui, queridos. Quero compartilhar com vocês uma palavra que a gente compartilhou de manhã. Gênesis capítulo 37, ok? Gênesis capítulo 37. Meu Deus do céu, essa palavra tem revolucionado a minha vida. Deus falou primeiro comigo, né? Eu quero compartilhar com vocês. Então, Gênesis capítulo 37. Eu quero ler só um versículo com você. Diz assim a palavra do Senhor. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Teve José um sonho. Eu queria que vocês repetissem assim, olha. Coloca o nome de vocês aí, não é? A gente vai colocar o nosso nome aqui. Teve José um sonho. Mas vai falar com convicção. Só aqueles que têm um sonho, ok? Você vai falar assim. Teve Jackson um sonho. Bora lá, todo mundo agora bem alto. Teve. Aleluia, aleluia. Eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado por tudo até aqui. Muito obrigado por esse tempo de louvor e adoração. Por esse privilégio que nós temos de adorar o Senhor, de louvar o Senhor através da música. Ah, Deus, esse momento é tão especial, tão delicioso. Muito obrigado porque nós podemos estar aqui. E também muito obrigado por esse momento de reflexão a respeito da nossa vida financeira. O Senhor usou o Nery de uma forma tão poderosa. Revela mesmo, Senhor, esses princípios no nosso coração. Que nós não tenhamos medo, mas tenhamos fé. Porque onde tem fé, o medo vai embora. Muito obrigado, Senhor, por tudo. E agora nós vamos entrar, Senhor, na Tua palavra. E nós queremos te pedir que o Senhor revele essa palavra no nosso coração. Que seja mais do que ensino. Que seja realmente o Senhor falando para nós. O Senhor se manifestando para nós através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Então, queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje atitudes que transformam sonhos em realidades. Amém? Atitudes, muito importante esse tema. Atitudes que transformam sonhos em realidades. Meu Deus do céu. Eu amo demais essa história do José, não é? A vida do José. Se você ler na Bíblia, não é? A história do José, você vai ver que a história do José é uma das biografias mais completas de toda a Bíblia. É muito completa, é muito importante essa biografia para nós, a vida do José. E uma das razões porque ela é tão importante, tão completa, não é? É porque José é o tipo de Cristo mais completo, mais perfeito. Quem está comigo aqui? Não é? Ele é o tipo de Cristo mais completo. Quer ver uma coisa interessante? Olha, não se menciona pecado do José, não é? José é como se ele não tivesse pecado. Jesus, a Bíblia diz que foi tentado em todas as coisas e não pecou, não é? Ele era o filho amado do Jacó, não é isso? O filho amado do Jacó. Jesus era o filho amado. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O José foi vítima de uma conspiração dos irmãos dele. Lembra isso? Quando eles conspiraram para vender o irmão e tal, aquele negócio todo. E também Jesus foi vítima de uma conspiração dos irmãos dele, os judeus. Jesus foi vendido pelos irmãos. E é interessante que ele foi vendido. Quem deu a ideia de vender o José foi o Judá. E é o mesmo nome para Judas no Novo Testamento. Foi Judas que vendeu Jesus, não é? O José também foi condenado injustamente, não é? Naquele episódio lá da esposa do patrão dele lá, que injustamente colocou ele na prisão. Jesus também. O José termina a vida sendo exaltado como o salvador do mundo. Ele salvou o mundo da época, o mundo, não só Israel, mas a direção, a sabedoria que Deus deu para ele falar para o faraó, a gente vai ver isso aqui, não é? Salvou o mundo, e Jesus é o salvador do mundo. Amém, querido? No final, o faraó dá toda a sua autoridade, o rei do mundo, que era o faraó, o rei mais poderoso da terra, ele deu toda a autoridade para o José. Ele deu o anel dele. Toma, isso aqui, toda a autoridade é sua. E aí nós sabemos que Deus, não é, o rei do universo, deu toda a autoridade. Jesus diz, toda a autoridade nos céus e na terra me foram dadas. Quem está me entendendo? Então, é por essa razão que nós temos que ler a história do José com muita atenção. Muita atenção. Irmãos, e esses sonhos que o José teve, vai falar muito com a gente hoje. Muito, muito, muito. Porque o José sonhou o seguinte, ele sonhou com 11 feixes de trigo.
sabe o que é um feixe de trigo? Quando eles colhiam o trigo, eles faziam aqueles feixes enormes, não é? E o José sonhou que 11 feixes se curvavam diante do feixe dele. Ele interpretou aquilo, os 11 feixes eram os irmãos dele que se curvariam lá na frente. Isso é o sonho do José. Lá na frente, esses irmãos dele se curvariam diante da autoridade dele. Depois ele teve outro sonho que 11 estrelas se curvavam diante da estrela dele, mas também o sol e a lua se curvavam também. O pai dele e os irmãos interpretaram isso de uma forma errada, né? Porque eles disseram, então significa que o pai e a mãe também, ou o sol e a lua, vão se curvar. Não tem nada a ver com isso. Não era essa a ideia desse sonho, porque, na verdade, sol e lua representam autoridade, não é? A Bíblia diz em Gênesis que o sol governa o dia e a lua governa a noite. O que estava dizendo é que, na verdade, autoridades governamentais de todo o mundo se curvariam diante do José. E isso se cumpriu, quem está me entendendo? Não é? Então, irmãos, Deus falou muito no meu próprio coração essa palavra. Porque, veja bem, eu estava assim, numa santa crise, uma crise positiva assim, olha, sonhando sonhos. Na verdade, eu continuo sonhando esse sonho, agora eu estou sonhando mais porque Deus me deu essa palavra, não é? E eu falava assim, meu Deus, como que isso não deve ser o Senhor falando comigo, porque eu não tenho recurso financeiro para isso. Eu não tenho gente suficiente para isso. E também eu não tenho nem capacidade para isso, não é? E foi aí que Deus me mostrou que um garoto de 17 anos, pobre, não é? Que não tinha nenhum recurso, nenhuma condição, nenhuma capacidade, não é? Deus deu algo tão grandioso para. Mas como que Deus falou com ele? Como que Deus falou com ele? Através de um sonho. Um sonho muito grande. Deixa eu te falar uma coisa, nós estamos falando várias semanas, 3 semanas, sobre o Espírito Santo. Irmãos, uma das formas que o Espírito Santo fala com a gente, se comunica com a gente, é através dos nossos sonhos. Quem está me entendendo? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Quantos de vocês têm um sonho? Presta atenção, calma. É um sonho assim, que você diz assim... Não, isso é brincadeira. Eu não tenho condição de realizar esse sonho. Quantos de vocês têm um sonho grande assim? Deixa eu ver. Só acho que tem um. Olha aí, ó, todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Um sonho de Deus é o chamado de Deus para a sua vida. Anota isso aí no seu coração. Deus não está fazendo você sonhar. Ele está dizendo, ei, eu te chamei para isso. Ei, quando você realizar esse sonho, ele não vai servir só para você ficar bonito na foto. Ele vai abençoar a humanidade, ele vai abençoar famílias, ele vai atravessar gerações. Irmãos, o sonho, a realização do sonho do José, escuta bem, a realização do sonho do José não abençoou só ele, não abençoou só a família dele, já seria muita coisa, não abençoou só o país dele, irmãos. A realização do sonho do José abençoou eu e você aqui e agora. Porque quando isso se cumpriu, quando esse sonho se cumpriu, o Messias, que viria dos judeus, foi poupado de morrer. Se tivesse acabado ali, não é? A descendência dos judeus, se os judeus tivessem sido exterminados ali, a palavra, a profecia a respeito do Messias, que nasceria de um daqueles filhos do Jacó, que seria o Judá, não se cumpriria. Então, quando o sonho do José se cumpriu, vocês estão entendendo que ele atravessou gerações e chegou até nós? Então, eu quero dizer uma coisa para você. Se você tem um sonho desse, mas é um sonho grande, não é assim, eu tenho, pastor, um sonho de trocar meu carro. Esse também é meu sonho. É um sonho. Tudo bem, pode sonhar. Mas não é isso, porque, irmão, se a gente financiar um carro ali, se der alguma... vai dar certo, a gente vai conseguir. Irmão, isso não é um sonho impossível. Quem está me entendendo? Quando eu falo sonho impossível, eu estou falando assim, uma comparação. Imagina Deus falar assim para a dona Sara. Lembra da dona Sara da Bíblia? A mulher do Abrão. E Deus falar assim para a dona Sara, a senhora vai ter um filho. Não é? Só que ela estava com 90 anos. Irmão, o que a Sara pensou? Ela riu, né? Irmão, o nome do menino é Isaac, que quer dizer riso. Não é? O Senhor está de brincadeira, Senhor. O anjo disse assim para o Abraão, a Sara riu. Ela disse, não, eu não ri. Irmão, eu não acredito que ela estava mentindo. Não é? Porque lá em Hebreus 11 diz que a Sara, ela foi uma das heroínas da fé. Ela está lá.
na galeria dos heróis da fé, que ela creu. Então, quando ela diz eu não ri, ela está dizendo assim, eu não ri do que Deus disse. Eu ri de mim. Porque veja bem, como que isso vai acontecer? Isso é muito engraçado. Não é? Eu acho que a dona Sara se imaginou no consultório médico, não é? Lá sentadinha ali na recepção, e alguém perguntando para ela, a senhora veio aqui acompanhar alguém, não é? Talvez a senhora veio acompanhar, não é? O pré-natal do seu bisneto, né? Ela disse, não, na verdade eu vim para uma consulta, eu estou grávida. Entende, irmão? Quando eu falo de um sonho impossível, eu estou falando de algo que você diz assim, Irmão, quando eu falo de um sonho impossível, eu estou falando de quando Deus fala assim com o Moisés, na sarça ardente. O Moisés trabalha, o Moisés é um vaqueiro do sogro dele, irmãos, era isso que ele era. O vaqueiro do sogro. Era esse o emprego dele, cuidava de umas vaquinhas magricelas no deserto. E Deus fala assim com ele, vem cá, Moisés, tem uma missão. Eu coloquei algo dentro de você e você vai realizar isso, porque o sonho de Deus é o propósito de Deus, é a missão de Deus, é o chamado de Deus para a sua vida. Então aí Deus fala assim para ele, você vai enfrentar o maior rei da maior potência, o Egito, e você vai tirar de lá o meu povo. E tem mais uma coisa, você vai levar o meu povo para uma terra que mana leite e mel. Irmão, qual que foi a resposta do Moisés para o Senhor? Ele disse, Senhor, manda outro no meu lugar. O Senhor está brincando comigo? Quem está me entendendo o que é um sonho de Deus? Agora você pode responder isso? Você tem um sonho desse? Você tem um sonho? Diminuíram as mãos. Você tem um sonho de Deus? Você tem algo que você diz, eu não posso. Como que isso vai acontecer? Irmãos, é isso que eu vim fazer aqui. É isso que eu vim compartilhar com você. Porque era essa crise que eu estava igual a Sara, eu estava igual o Moisés, não é? Meu Deus, de onde que saiu esse sonho? Será que esse sonho é de Deus mesmo? Como que ele pode... Irmão, Deus vai realizar esse sonho em nós. Amém. Diga glória a Deus, só os que creem, não é? Agora, o que Deus falou no meu coração quando eu li a história do José? Que o José correspondeu. Isso que eu nunca tinha percebido. Não é? Tantas vezes que eu já li essa história, o José teve algumas atitudes que foram construindo o sonho. Porque, irmãos, é muito fácil a gente falar assim, não, Deus prometeu. Eu tenho uma palavra de Deus. Deus colocou um sonho no meu coração e eu já entendi que o sonho de Deus é o chamado de Deus para mim. Não, vai se cumprir. Irmão, só vai se cumprir se você corresponder. Ou seja, se você fizer a sua parte. E é isso que eu quero te mostrar aqui na vida do José. Porque, irmãos, o sonho se realizou ou não para o José? Aqueles 11 feixes, que eram os irmãos, se curvaram ou não diante do José? Lembra? Quando os irmãos dele chegaram no Egito, o José era um homem agora de 30 anos, assim, né, na minha faixa etária, não é? Ele era um homem de 30 anos, meu irmão, o cara bonitão, ele era o príncipe poderoso, ele era o ministro, o primeiro ministro do Egito, e os irmãos pobrezinhos chegaram lá desesperados, irmãos, e se curvaram diante dele para pedir ajuda. Quando ele viu os irmãos se curvando, ele lembrou do sonho, ele chorou, mas os irmãos não conheceram ele. Quem está comigo aqui? Irmãos, o José viu as maiores autoridades do Egito se prostrando diante deles. Ele lembrava do sonho, o sonho se cumpriu. Eu quero profetizar na sua vida, o seu sonho vai se cumprir. Agora, escuta bem, você tem que dar as respostas certas. Você tem que corresponder. Por isso que eu estou chamando essa palavra de atitudes que transformam sonhos em realidades. Amém? Vamos ver. Vocês estão prontos? Prontos. Eu vou falar essa palavra em 2 domingos. Porque eu vou falar de 6 atitudes. Não é? Então hoje eu vou falar de 3. E amanhã, e domingo que vem, eu vou falar mais 3, tá bom? Então, prepara aí. A primeira atitude do José, que tem que ser a nossa primeira atitude também. Qual que foi a primeira atitude do José para transformar sonho em realidade? Diligência. Diga comigo, diligência. Diga de novo, diligência. Olha o que diz aí Gênesis 39:2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, diga assim,
tudo que o José fazia. Irmão, o José viu que tudo o que o José fazia, olha só, o Senhor prosperava em suas mãos. Versículo 4. Logrou José mercê perante ele, ou seja, favor, graça diante daquele homem, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de toda a sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que possuía. Irmãos, olha aqui, ó. Diligência. Escuta bem o que eu vou te falar. Quando eu estou falando isso, por favor, não entenda assim que eu estou te dando lição de moral, irmão. Tudo isso foi falado para mim primeiro. Tudo isso foi uma resposta para a minha crise pessoal. Eu só estou compartilhando com vocês. Entende o que eu estou falando? Então, o que é diligência? Irmão, o José, veja bem, ele é um escravo aqui agora, lembra, né? Os irmãos dele, vocês conhecem a história, prenderam ele numa cova, eles planejaram matar o José, mas o Judá deu a ideia, não vamos matar não, vai sujar nossa mão, vamos vender ele para o Egito que a gente resolve o nosso problema, não é? Então, venderam ele. Quando ele chegou lá, um homem chamado Potifar comprou o José, lá no mercado. Comprou o José como escravo, ele não é funcionário do Potifar, não é? Ele é escravo, ele é ralé, ele está no fundo do poço ainda. Mas, irmãos, escuta bem, ele é escravo, só que ele tem um sonho gigantesco. Cadê o pessoal do sonho gigantesco? Deixa eu ver de novo, tá aí, ó. Mas ele é o escravo. Mas o que a cabeça do José pensa? Ele pensa assim, se é para ser escravo, eu vou ser o melhor escravo que já passou por aqui, quem está me entendendo? O que eu estou falando sobre diligência? Irmãos, é você fazer com todas as suas forças o que você foi colocado para fazer nesse momento. Irmão, por que nós travamos os nossos sonhos? Por que a gente não conquista os nossos sonhos grandes, os sonhos de Deus, que vão mudar não só a nossa vida, mas como todo mundo em volta da gente, sonhos que vão atravessar gerações? Por que a gente trava isso no meio do caminho? Sabe por quê? Porque, irmãos, a gente fala assim, ó, a gente não gosta desse trabalho que a gente está fazendo aqui agora. Não gosta desse trabalho. E a gente reclama, e a gente faz corpo mole, não é? E a gente não faz com toda a dedicação aquele trabalho. Entende o que eu estou falando? A gente não é diligente nisso. E aí, irmãos, então a gente não passa essa cartilha. Deixa eu te falar uma coisa. Na construção do sonho, até ele se tornar uma realidade, nós temos que passar pela casa do Potifar. O que é a casa do Potifar? É o lugar que nós estamos agora, mas que nós não estamos satisfeitos. Irmãos, o José fazia tudo com muita excelência. Deixa eu te falar uma coisa. Irmão, a casa do Potifar não é um castigo. A casa do Potifar foi muito importante para o José. Você entende que ele ia lidar com muito dinheiro? Quem está aqui comigo, me acompanhando? Irmãos, esse cara, lá na frente, vai mexer com o dinheiro da maior potência da época. O faraó não sabe nem o que tem. Ele vai mexer com muita grana. Então ele tinha que passar pela casa do Potifar. E o Potifar, que já era um homem rico, o Potifar seria equivalente para nós hoje ao ministro da defesa do Egito. Ele já era um homem muito rico. Irmão, e o Potifar confiou totalmente na mão do José. Tudo que ele tinha. Então aquilo foi uma prova na vida do José. Quem está me entendendo? Sabe, irmão, a gente ser fiel no pouco, para a gente ser colocado sobre o muito. Essa é a chave. Então, a chave da gente ser diligente, não é da gente realmente fazer tudo com excelência. Se vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Diga comigo isso. Se vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Alguém colocou uma coisa na sua mão, irmão, faça como para o Senhor. Amém, queridos? Com excelência. Porque o Senhor está vendo você. O seu patrão pode não estar vendo, mas o Senhor está vendo você, a sua excelência, aleluia. Então a primeira coisa aqui, irmãos, é diligência. Interessante, porque veja bem, o Potifar, é isso que foi uma coisa que quebrou dentro de mim, entende? Assim, um paradigma que quebrou dentro de mim. Porque veja bem, eu olhava esse texto assim, ó, rapaz, esse José teve muita sorte, né? Cara, eu queria nascer com essa sorte. Porque Deus era com ele, o texto diz isso. Eu queria tanto que Deus fosse assim comigo. Porque, irmão, onde ele colocava a mão, prosperar. Por quê? Porque Deus era com ele. Era assim que eu via esse texto.
Até que o Senhor mostrou para mim assim, não, calma lá. Quem viu tudo isso na vida dele foi o Potifar. Foi o Potifar que chegou a essa conclusão. Ele disse, vendo que tudo que o José fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, o colocou por mordomo de todos os seus bens. Quem teve essa perspectiva, escuta bem, da diligência, da excelência do José, foi o homem. Então, o que eu quero te dizer com isso? Irmãos, quebrou isso dentro de mim. Não é sorte, é diligência. As pessoas estão vendo como você está sendo lá fora. Não é? Então, sabe, a gente chega pontualmente, a gente faz com alegria o nosso trabalho, a gente dá o melhor. Jesus ensinou que o servo fiel é aquele que faz mais do que mandaram ele fazer. Quem está comigo aqui? Não é? Eu li até uma história uma vez de um cara, né, que ele... É uma história real. Chegaram 2 funcionários ali e tal, e ele gostou dos 2. Aí ele falou assim, olha, é o seguinte, mandou um comprar uma espécie de uma fruta que ele gostava. O cara disse, aonde que vende? Ele falou, te vira nos 30. Eu quero essa fruta aqui. Não é? Beleza, esse cara foi, passou um tempo e voltou. E aí ele disse, aí ele falou, não tem fruta aqui nessa cidade. Essa fruta não tem, está em falta. O outro ele chamou, deu a mesma missão. O cara perguntou, mas o senhor tem alguma direção? Ele falou, não, eu só quero a fruta. Irmão, o cara foi, andou em toda a cidade e claro, ele teve a mesma notícia, não tem fruta na cidade, não tem esse tipo de fruta, mas ele fez várias perguntas, ele investigou, ele pegou um ônibus por conta dele, foi em outra cidade, comprou a fruta, trouxe para o cara e deu todas as informações para o cara. Ele disse, olha, eu não encontrei aqui na cidade de fato, mas alguém me deu informação, eu comprei na cidade vizinha, está aqui, agora eu descobri o fornecedor, está aqui o telefone, toda vez que o senhor quiser a fruta, eles mandam para cá entregar aqui na sua casa, aleluia, você está contratado. Porque o servo fiel é aquele que faz mais do que mandaram ele fazer. Entendeu? Aquele cara que ele pega 8 horas da manhã e sai 6 horas da tarde. Ele faz tudo o que mandaram ele fazer. Ele é infiel, Jesus disse. Quem está me entendendo? Agora eu estou falando isso, irmão. Eu estou te falando que isso está construindo algo maior na sua vida. Quem está me entendendo? Então quando José... Ele vai, escuta bem, ele vai sendo promovido na casa do Potifar até que ele chega a se tornar o mordomo, não é? O faixa preta da casa. Aí o José começa a ficar assim, ó, isso é uma armadilha, né? Rapaz, estou bem na volta. Eu acho que aqui é o cumprimento do sonho. Se os meus irmãos me vissem agora, acho que eles já iam se curvar diante de mim. Ele começou a ficar satisfeito com aquilo. Né? Irmão, Deus teve que chutar ele do ninho. Sai daqui, rapaz. Não é aqui ainda. E aí, irmãos, ele foi parar na prisão, né? Nós sabemos, a esposa do Potifar deu em cima dele e tal, aquele negócio todo, vou falar depois no próximo ponto, não é? Ele foi parar na prisão. Agora veja bem, quando ele chegou na prisão, irmãos, olha o que diz aqui Gênesis 39, 21. O cara era mordomo, comia filé mignon, agora ele está, irmãos, na prisão. E aí, olha só, Gênesis 39, 21, o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu favor diante do carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer. Diga assim, José fazia tudo quanto se devia fazer. Agora preste bem atenção. De novo, irmãos, mas o José tinha muita sorte. Deus era com ele, e Deus fez com que o carcereiro gostasse dele e confiasse tudo nas mãos dele. Eu vou fazer uma pergunta para você. Irmão, nós sabemos, né, Deus... Atos capítulo 16 fala quando o Paulo e o Silas foram presos, não é? E aí a Bíblia diz que meia-noite teve um terremoto e os presos começaram a sair. O carcereiro vendo os presos saírem, o que ele tentou fazer? Se matar, porque o carcereiro pagava com a própria vida se algum preso fosse embora. Então vocês estão entendendo que o carcereiro colocou todos os presos na mão do José, ou seja, ele confiou a vida dele na mão do José. Você acha que isso foi fruto de sorte? Não, é porque o José era muito crentão, então aí Deus fez uma coisa, cegou o carcereiro e fez ele ficar doido, para ele arriscar a vida dele na mão daquele menino. Irmão, ele confiou a vida dele na mão do José, por quê? Porque ele viu sabedoria, ele viu disciplina,
Ele viu diligência, ele viu dedicação, ele viu responsabilidade, ele viu compromisso. Você acha que o Potifar, cheio da grana, muita grana, vai confiar tudo o que ele tem na mão de um garoto, jovem ainda, né? Porque ele começou a reinar com 30 anos. Então ele tem menos de 30 anos. Você acha que o Potifar ia colocar todo o dinheiro dele na mão de um garoto? Sabe por que ele é um crente muito legal? Você está entendendo, irmãos? Ele viu diligência. Ele viu compromisso. Amém, queridos? Então, veja bem, o José, ele foi diligente na casa do Potifar. Então, por causa disso, ele prosperou, rompeu. Só que quando ele chegou lá em cima, ele foi derrubado. Agora ele está na prisão. E tá a mesma mentalidade está na cabeça dele. Se vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Se eu não tenho como fugir daqui, se eu não tenho como deixar de ser esse prisioneiro, eu vou ser o melhor prisioneiro que já passou por aqui. Vou revolucionar essa prisão. Vou estabelecer um sistema agrícola nessa prisão. Nós vamos produzir alimento, nosso próprio alimento. Nós vamos comer coisa boa aqui. Com o dinheiro que a gente vai vender essas coisas lá fora, a gente vai dar um upgrade aqui nessa prisão. Vai ficar top das galáxias. Eu vou mudar esse negócio aqui, quem está me entendendo? Claro, isso não está na Bíblia, eu estou imaginando que foi assim. Agora, irmãos, é interessante porque ele foi fiel na casa do Potifar, ele foi fiel na prisão, mas escuta bem, quando ele se tornou o homem de confiança do rei, olha só, ele foi subindo, né? Agora ele saiu da prisão, nós vamos já ver isso aqui. Ele saiu da prisão e ele foi promovido a primeiro-ministro. Eu vou te explicar como isso aconteceu. Agora escuta bem, quando ele chegou lá, porque o faraó teve um sonho, né? O faraó teve um sonho. Ele sonhava com 7 vacas que comiam 7 vacas e ficavam feias. Sonhava com 7 espigas que comiam 7 espigas e ficavam mais feias. Ele mandou chamar todo mundo do Egito para interpretar o sonho, porque aquilo está perturbando ele. Aí o copeiro que o José cuidou na prisão, lembrou do José, lembrei do cara, puxa vida, pisei na bola. Há 2 anos atrás eu lembrei. Meu Deus do céu, eu cometi um crime. O cara me ajudou e eu não lembrei dele. Mas agora eu lembro, ele interpretou meu sonho, deu certo. Interpretou o sonho do padeiro, deu certo. E aí o rei mandou chamar ele. Quando José chega na presença dele, o José então fala assim, não, isso aí são 2 sonhos, porque o Senhor tem pressa, vai acontecer. Rápido. E 7 vacas são, 7 vacas e 7 espigas são 7 anos. Então vão vir 7 anos de muita fartura, mas depois vão vir 7 anos de muita miséria. Então é o seguinte, qual que é o conselho que eu te dou, faraó? Vamos juntar todo esse recurso aí desses 7 anos, mas não só num lugar, em várias cidades espalhadas pelo Egito, porque aí não foi inventado o caminhão ainda, não é? Então nós vamos encher os celeiros, vamos construir muitos celeiros, porque nós vamos colher muita coisa. E quando passarem os 7 anos de abundância, nós vamos então administrar o que nós temos. O faraó se prostrou diante do José. Ele disse, ninguém há tão sábio quanto você. Os deuses estão com você. Você vai ser esse homem e você vai administrar toda a minha casa. Arrancou o anel da mão e colocou no dedão do José e disse, você é o faraó agora. Você é o cara mais poderoso do Egito. Quem está me entendendo? Agora, irmãos, escuta bem. Aí o José está nesse lugar. Está nesse lugar. Olha só como que é um homem diligente. A Bíblia diz, se você ler o texto, a Bíblia diz que o José visitava sistematicamente cada uma dessas cidades, cada um desses celeiros. Ele controlava a qualidade. Ele estava administrando tudo, sabe? Ah, não, Deus vai fazer, Deus prometeu, não estou nem aí. Não. Diligência. Meu Deus. Administrando tudo, inspecionando tudo, em cima de tudo, vendo a coisa acontecer. O nome disso é diligência. Irmão, chegou a um ponto que passaram os 7 anos e o povo não tinha mais dinheiro agora, acabou o dinheiro. Veio a seca, veio 7 anos de seca. Depois de 2 anos, o faraó estava ajudando o povo, vendendo para o povo, não é? Mas o povo agora não tinha mais dinheiro. Chegaram com José, só com 2 anos de seca, ainda faltavam 5. Eles falaram para o José, acabou nosso dinheiro, e agora? Vamos morrer de fome. Não, morre ninguém não. Me deem o gado de vocês como dinheiro, eu aceito. E o José vendeu comida em troco do gado deles. Mais 1 ano se passou, eles voltaram, acabou o gado. E agora? Ele falou, eu pego a terra de vocês como pagamento. Cara diligente. Pegou a terra.
Beleza, está tudo certo. E deu o mantimento. Ainda faltavam 2 anos para acabar a seca, eles estavam apavorados. A gente não tem mais terra e a gente não tem mais gado. O José disse, eu vou comprar vocês agora. Eu vou aceitar vocês como escravos. E eu vou sustentar vocês, fiquem tranquilos. Beleza. E eles ficaram tão felizes. E quando a seca já estava acabando, o José chamou todo mundo. E ele falou assim, pessoal, é o seguinte. Olha, de quem são os grãos que vocês têm? É do rei, é tudo do rei. De quem é a terra? Do rei. E os animais? Do rei também. E vocês pertencem a quem? Ao rei. Então é justo que tudo que vocês escolherem é do rei, ok? O grão é do rei, a terra é do rei, os animais são do rei, vocês são do rei, tudo é do rei. Se vocês escolherem, o que vocês plantarem, o que vocês escolherem é do rei, certo? Certo. Mas o rei decidiu que vai dar 80% para vocês. Quem está me entendendo? Irmão, essa é a doutrina do dízimo. Quem está me entendendo? Olha, sabe o que os caras fizeram? Não, nós não concordamos com isso. Não, isso deve ser do Antigo Testamento. Nós não concordamos com isso, não. Irmão, a Bíblia diz que teve uma grande festa. Uma grande festa. Os caras ficaram felizes na Bíblia. Tudo é do rei, tudo pertence a ele, tudo é dele, a nossa vida é dele, nossos animais são deles, nossa terra é dele, tudo é dele, e ele dá 80% para nós. Aleluia. Está aqui. Eu acho fantástico. Eles disseram assim, ó, Gênesis 47, anota isso aí quando alguém vir criticar você. Não é? Ou quando alguém ficar falando, esse negócio de dízimo é do Antigo Testamento. Não tem dízimo no Novo Testamento. Verdade, irmão. O cara veio questionar comigo isso uma vez. Pastor, esse negócio de dízimo no Novo Testamento, não tem dízimo no Novo Testamento. Não é? Aí ele sabia, ele falou, até aquele texto que Jesus usa, que Jesus diz assim mesmo, vocês dão dízimo do endro e do cominho, né? Vocês fazem muito bem, mas vocês estão negligenciando as coisas principais da lei, a misericórdia e a justiça, não é? Vocês estão negligenciando isso. Então ele disse, Jesus não está falando sobre dízimo aqui. E outra coisa, Jesus ainda está no Antigo Testamento, ele me disse. Ele estava certo. Ele disse, me diga onde é que está no Novo Testamento. Dízimo. Eu disse, não tem. Ele disse, olha aí, ó, tá vendo? Não existe isso no Novo Testamento. No Novo Testamento é tudo. Porque Jesus falou assim, olha, o reino de Deus é como um homem que encontrou um tesouro no campo e tendo vendido tudo o que tinha, comprou o campo. Jesus não morreu por 10% da nossa vida, ele morreu por tudo, então você não tem mais nada. Tudo é dele. Eu disse isso para esse irmão. Isso é redenção. O que o José fez foi, comprou tudo. Comprou tudo e deu para o povo 80%. Por isso que eu digo que essa história do José é muito importante para nós do Novo Testamento. Quem está me entendendo? Comprou tudo. Então não é 10%. Você que pensa assim, 10%, não sei o quê. Irmão, é tudo. Aí esse irmão falou assim, não, mas por que 10%? Porque, irmão, eu falei para ele, porque a gente estabeleceu 10% é o mínimo que se pode fazer, é o referencial da antiga aliança, que a Bíblia diz que é uma aliança inferior. Hebreu diz que a antiga aliança é uma aliança inferior. Se na antiga aliança o cara tinha coragem de dar 10%, vamos pelo menos na nova dar 10%. Mas o certo é tudo. Ele disse, não, bora ficar com a nova, bora ficar com a antiga mesmo, pastor. Eu vou me tornar um dizimista. É verdade, tudo é mesmo do Senhor, né? Era, irmão, era. Porque você tem comido tudo. Mas não sei nem porque eu falei isso, deve ter alguém aqui que está pisando na bola. Mas, irmãos, olha o que diz Provérbio, bora voltar para o nosso texto. Provérbio 22, 29. Vês a um homem perito, ou na outra tradução fala diligente, não é? Olha o que diz, Provérbio 22, 29. Vês a um homem diligente na sua obra, perante reis será posto. Não será posto entre a plebe, ou na outra tradução fala homens de baixa sorte. Por que o José foi parar na frente do rei? Por que o José foi crescendo a ponto de se tornar o segundo homem mais poderoso do mundo? Porque ele era diligente, não foi sorte. Quem está me entendendo?
Olha o que diz aqui em Colossenses, Novo Testamento 3, 23. Tudo quanto fizerdes, diga tudo, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, não para homens. Olha aqui para mim, gente. Alguém pode dizer assim, mas se eu faço isso para esse cara, porque esse cara é meio corrupto, porque esse cara ele é um patrão ruim para mim, por isso que eu faço meia boca mesmo. É? Interessante, o José, irmãos, fazia com excelência para o carcereiro dele. O carcereiro dele era o cara que dava tapa nele no começo. Era o cara que fazia maldade com ele no começo. E ele foi fiel com esse cara e ele cresceu para esse cara, achou favor diante desse cara. O Potifar, no começo, foi o cara que comprou ele lá na prisão e trouxe ele acorrentado para casa. E ele foi fiel para esse cara. Não é? Mas se fosse Jesus, até eu. Irmãos, nós não estamos servindo a homens. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Faça como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa. Quem vai te recompensar é o Senhor. Você está entendendo que diligência está construindo algo maior na sua vida, sim ou não? Amém? Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Segundo lugar, consagração. Então, a primeira coisa, diligência. A segunda coisa, consagração. O que é consagração, pastor? Consagração essa palavra significa kadosh, não é no grego, no hebraico. Kadosh, que significa separado, significa santo. Então, veja bem, irmãos. Olha o que diz Gênesis 39, 7. Aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, teme por mordomo o meu senhor, e não sabe o que há na sua casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como? Ele diz, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Irmãos, a Bíblia diz que todo dia, leia na sua Bíblia, todo dia ela assediava o José. Pensa, o José garotão, bonitão, não é? O Potifar viajava, ficava longe, a mulher deveria ser lindíssima, não é? A mulher de um homem riquíssimo, não é? E, meu irmão, essa mulher deveria, meu Deus do céu, todo dia ela pegava no pé do José. Não foi brincadeira. Deixa eu te falar uma coisa, na construção do nosso sonho, em realidade, nós vamos passar pela prova da consagração. Quem está me entendendo? Por que eu estou te falando isso? Porque o Filho de Deus, o primogênito, passou por isso. Quando Jesus esteve aqui, ele foi provado no deserto duramente. Satanás disse para ele, se você é o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão, ou seja, dê prazer para você mesmo. Por que você está sofrendo? Não é? Satisfaça o desejo da sua carne. Irmão, Jesus foi tentado? Foi. Foi difícil para Jesus? Claro. Ele foi tentado em todas as coisas sem pecado. Então, irmão, nenhum de nós vai ficar fora dessa tentação. Só que muitos de nós estamos sucumbindo diante dessa prova da consagração. Quem está me entendendo? A Bíblia diz, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Ou seja, vocês estão nesse mundo, vocês não são desse mundo, vocês são peregrinos, vocês são separados deste mundo. Aleluia. Irmãos, essa mulher todo dia, o José se saindo. Não, eu não posso fazer isso. O meu patrão foi muito bacana comigo. Ele confiou tudo na minha mão. E como que eu pecaria contra o meu Deus? Ele absurdizou o pecado. Ele tratou o pecado como algo tão absurdo. Eu não vou fazer isso. Eu não sou doido, não vou fazer isso. Mas, irmãos, a Bíblia diz que essa mulher armou um esquema. E um dia o José entrou na casa para cuidar das coisas da casa. Claro, sempre tinha um funcionário ou vários funcionários ali. Nesse dia essa mulher armou o esquema, mandou todo mundo embora e não tinha ninguém, quem está me entendendo? E naquele dia, irmãos, eu imagino, ela mandou trancar, ela mesma mandou, ela já foi trancando as portas. E a Bíblia diz que ela agarrou o José. Agora, irmão, pensa no tamanho dessa tentação. Quem está me entendendo? Quantos homens tem aqui? Pensa na Miss Universo agarrando você. Está amarrado o nome de Jesus. Moça, essa mulher pulou no José. E agora vamos ver a reação do José. Meu Deus do céu. Gênesis 39, 12. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Misericórdia, Satanás, sai fora daqui. Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas suas mãos,
vazou na minha tradução. Irmão, esse cara vazou. Homem que é homem, macho que é macho, tem força para fugir do pecado. Irmão, esse cara ele saiu correndo nu, porque ela ficou com a roupa dele. Irmãos, e foi por isso que ele foi parar na prisão, porque ela mentiu a respeito dele. Agora veja bem, olha aqui para mim. Ele não foi só provado nessa área de sexual, ou desejo da carne. Né? Porque não é só sexo, tá? Pode ser outra coisa que a carne não tá, que você não está dominando. Não é? Mas outra área que o José foi poderosamente, fortemente provado, testado, foi na área financeira, como eu disse. Porque, irmão, pensa bem, toda a grana do Potifar ele não sabia. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, todos nós, cadê o pessoal que sonha grande? Cadê o pessoal do sonho grande? Ei, você está entendendo que você está sendo provado, se você vai saber lidar com essa quantidade de dinheiro que você lida agora? Porque, para saber se você vai saber lidar quando você chegar lá em cima. Você está na casa do Potifar e você administra muita grana. Só que o que Deus tem para você é o sucesso, é o topo. Você vai mexer com muito dinheiro, você vai ter muita influência. Diga, amém, eu recebo. Mas você está pronto agora? Não é? Está pronto agora? Imagina, irmão, a irmã dando testemunho, né? Dando testemunho que ela foi no supermercado, não é? E a caixa, não é? Deu, sei lá, nem lembro o testemunho, os detalhes, mas era assim, tipo, a moça errou feio, assim, né? Sei lá, eram uns R$80 que deu a mais para ela. Oh, Jesus, aleluia, glória a Deus. Irmão, isso não é testemunho, isso é tristemunho. Entende? Mas como que nós estamos lidando com o dinheiro? Como que nós estamos administrando o pouco? Não é? Então, de novo, eu vou voltar para mim. Não é? Era essa a pergunta que o Espírito Santo fazia para mim. Filho, quando você chegar lá, e você vai chegar, você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto. Amém, queridos? Para lidar com dinheiro, para lidar com o sexo oposto. Porque, irmãos, o sucesso seduz. Não é? Seduz o sexo oposto. Uma mulher de sucesso seduz o homem. Um homem de sucesso seduz a mulher. Nós estamos prontos para o sucesso. Vocês estão entendendo que às vezes a gente não chega porque a gente não está pronto. Meu Deus, vocês ficaram tão em silêncio, que coisa terrível. Misericórdia. Salmo 19:11 diz assim: em guardar os mandamentos do Senhor, a grande recompensa. Então, irmãos, quando eu lia isso, eu falava assim, meu Deus, esse cara teve muita sorte. Aí eu fui vendo, não foi sorte, foi diligência. Ah, esse cara teve muita sorte. Não foi sorte, foi obediência radical. Olha só, em guardar os mandamentos do Senhor, a grande recompensa. Aleluia! Ele foi recompensado, meu irmão. Provérbio 22:4. O galardão, ou seja, a recompensa do temor do Senhor. O que é temor do Senhor? É aborrecer o mal. O que é temor do Senhor? É odiar o que o Senhor odeia. É amar o que o Senhor ama. Então, a recompensa do temor do Senhor são riqueza. O José era rico. Honra, ele foi honrado pelo Potifar quando ele recebeu o anel. E vida longa, ele viveu até 110 anos. Não foi sorte, foi recompensa. Olha o que diz Deuteronômio 5:29. Como seria bom se eles sempre pensassem assim, e me respeitassem, e sempre obedecessem os meus mandamentos. Assim tudo daria certo para eles, e para os seus descendentes para sempre. Meu Deus do céu! Por que estava tudo certo para o José? Muita sorte, sorte nada, obediência. Quem está me entendendo? Aleluia. E aí, para terminar, meu irmão, faltam 4 minutos, aleluia. Glória a Deus. Vai dar certo. Então, qual que é a primeira coisa? Que está construindo, transformando o sonho em realidade. Diligência. Se vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Se você é escravo, faça tudo perfeito. Você é na casa do Potifar, faça tudo perfeito. Agora você é o cara do rei, faça tudo com perfeição. Segundo lugar, consagração. Sede santos, sede separados. Não se deixe vencer
pelo desejo da carne. Amém, queridos? Você pode, porque não há tentação que não seja humana, a Bíblia diz. E juntamente com a tentação, Deus dá o livramento. Diga glória a Deus. Não tem esse negócio, mas foi muito grande a tentação. Fuja. Faz igual José, vaza. Dá o vazare. O pessoal do judô aí, vazare. E a última coisa aqui, irmão, que Deus falou naquele dia, naquela manhã, no meu coração. Perdão, sobre perdoar. E eu pensei, e falei com o Espírito Santo, mas o que é que o perdão tem a ver com a realização do meu sonho? Está aqui, Gênesis 41, 51. Olha só o que o José, olha que coisa tremenda na vida do José, irmãos. Eu quero passar muitos anos conversando com José na eternidade. Gênesis 41, 51 diz assim: José ao seu filho primogênito chamou de quê? Manassés. Pois disse, Deus me fez esquecer de duas coisas aqui. De todos os meus trabalhos, ele está falando do Egito, não é? Da escravidão, da prisão, tudo que ele passou no Egito, e de toda a casa de meu pai. O que é que ele está dizendo aqui? Tudo que os meus irmãos me fizeram. Irmão, o primeiro filho dele, ele chamou assim. Sabe como é que é? Sabe o que significa Manassés, literalmente? Assim, se tivesse como traduzir diretamente para o português, sabe o que significa Manassés? Esqueci. Imagina, na hora do nascimento do menino, aí o menino nasce e a mãe dele pergunta, amor, como é que vai ser o nome dele? E ele responde, esqueci. Ela vai dizer, como que você esquece o nome do nosso filho? Não, eu não estou dizendo que eu esqueci, eu estou dizendo que o nome dele é esqueci. O que é que você esqueceu? Eu esqueci tudo que eu passei no Egito. E eu esqueci tudo que os meus irmãos me fizeram. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O apóstolo Paulo diz assim, eu esqueço das coisas que para trás de mim ficaram. E eu prossigo para as coisas que estão diante de mim. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Só prossegue quem esquece. Quem está me entendendo? Na construção do seu... Tem muita gente travada. Porque... Agora deixa eu te falar uma coisa, um testemunho. Como pastor, nesses 20 e tantos anos, que eu tenho percebido, eu já vi muita gente assim, ó. E eu conversei, eu falei isso com o Espírito Santo naquela manhã. Eu falei, Senhor, mas e o fulano? Que ele é muito diligente. Ele é muito trabalhador. Ele é muito esforçado. Não é? Ele é muito competente. E também, ele é uma pessoa consagrada, pelo menos no que eu vejo. Ele é uma pessoa que se santifica. Ele é sério com o Senhor. Ele não é perfeito igual eu. Mas ele tem o temor do Senhor. Mas aí, eu lembrei, o Espírito Santo me fez lembrar, que é uma pessoa que não perdoa. Que não libera perdão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa bem prática. Olha aqui, ó, na vida do José. Meu Deus, 7h30, me dá 2 minutos. Quem me dá 2 minutos? Quem me dá 2 minutos? 2, 4, 6, 8, 10, até tem 20 aqui, peraí, tem muito. Olha aqui para mim, ó. Deixa eu terminar com isso. Irmãos, olha só a prática do perdão do José. Quando ele se torna a pessoa mais poderosa da terra, pensa bem. Toda vez que eu lia esse texto, engraçado, eu pensava assim, né? Eu pensava, rapaz, se eu fosse o José, eu acho que eu dava só um cascudo no Potifar e outro na mulher dele. Eu não matava, não, mas um cascudozinho assim. Porque, irmão, pensa, o cara era amigo do José. A Bíblia diz que ele reconheceu que por causa do José ele prosperou. Quem está me entendendo? Agora o cara, a mulher dele diz, aquele judeu que você colocou na nossa casa tentou abusar de mim. O cara simplesmente, sem conversar com José, sem levar o José para uma investigação, sem fazer um interrogatório, sem nada, ele coloca o cara na prisão de segurança máxima do país. Prisão perpétua para o cara. Pensa bem. Agora o cara, irmão, é o homem do rei. É o primeiro ministro. Ele tem um sonho na cabeça. As autoridades vão se prostrar diante dele. A primeira vai ser o Potifar. Irmão, por que isso não está na Bíblia? Eu ficava pensando assim, poxa, por que não colocaram isso na Bíblia? Eu queria tanto saber o que aconteceu com o Potifar. Mas sabe por que não está na Bíblia? Porque o José esqueceu. Quando nasce o Manassés, ele diz, eu esqueci de todo o trabalho
no Egito. Está resolvido. O que é esquecer? É a amnésia? Não é amnésia, gente. É não deixar esse sentimento controlar você. Deixa eu te contar um testemunho assim, ó. Um dia desse, eu estava chateado com alguém. Mas, por favor, irmão, essa parte pode cortar, porque pastor não pode ficar chateado com ninguém. Eu estava mal no meu coração. E eu vi a pessoa. Não é? Irmãos, e eu, na hora que eu ia para lá, para perto da pessoa, onde todo mundo estava, eu pensei assim, não, eu não vou para lá. Não, eu vou ficar para cá. E sabe o que vem na hora, né? O Espírito Santo que mora dentro de mim disse, quem está controlando você é o seu sentimento e não eu. O que é esquecer? É você não deixar uma mágoa controlar você. Então, no fundo, aquela mágoa determinou para onde eu ia. A mágoa disse, vá para cá. Quem manda em você sou eu. Vá para lá não. Quem está entendendo? Quem te governa? O Espírito Santo ou a sua mágoa? Irmão, e se for a sua mágoa, eu tenho que te dizer, eu lamento te dizer, você pode ser essa pessoa diligente, você pode ser essa pessoa consagrada, mas se você se deixa vencer por esse sentimento, irmão, você não vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Quem está me entendendo? Meu Deus do céu. Irmão, veja bem, pensa bem. Ele chegou com os irmãos dele e falou assim, olha, Gênesis 45:4, disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim, os caras que venderam ele. Os caras que ele ouviu falando lá em cima, mata. O outro diz, não, como que a gente vai matar? Enforca. Não, dá uma facada. Como que a gente vai matar? O outro disse, não mata não, vende ele. Pensa bem. Irmão, aí ele chama esses caras, Gênesis 45:4, agora chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então José disse, eu sou José. Ele se revelou, né? Porque os caras não estavam reconhecendo ele. Eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçai, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque é por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de você. Meu Deus do céu. Olha o que ele vai dizer no versículo 8, 45:8. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Por isso que esse cara chegou, entende o que eu estou falando? Por isso que esse sonho se realizou, não foi sorte, foi diligência, foi consagração, foi perdão, não é? Foi Manassés, Deus me fez esquecer, não é? E aí ele chama os irmãos e resolve, vocês me venderam, doeu, mas está tudo resolvido, não foram vocês, foi Deus, Deus usou vocês, meu Deus do céu, libera os caras disso. Agora olha só, irmãos, o versículo 14, ele não só fica em palavras, porque às vezes a gente pode dizer assim, ó, é fácil dizer, Rogério, eu te perdoo, não é? Marcel, eu te perdoo, é fácil, que eu sei que Deus manda eu falar isso. Mas, irmãos, e as minhas atitudes depois disso? Olha o que o José vai fazer, versículo 14. Lançando-se ao pescoço de Benjamim, o esganou. Os irmãos até olharam, não é verdade? Ele falou assim, lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. Abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Então, escuta bem, não foi só de palavra, eu perdoo vocês. Está tudo resolvido, foi Deus. Não foi só palavra, mas também teve... Porque, irmão, uma coisa, vocês concordam comigo que é fácil a gente dizer, te perdoo. Mas você lá e eu aqui. Isso nunca foi perdão. Porque perdão é pagar a conta, é sofrer o dano, é perder, vem da palavra perder. Então, não adianta eu falar, perdoei. O José não só disse, perdoei, está tudo resolvido, mas ele abraçou e... Aí é difícil. Né? Às vezes, quando a pastora Mila briga comigo, né? Não eu com ela, né? Só ela comigo, porque o pastor não briga com a mulher, né? Só a mulher do pastor que briga com ele. Mas quando ela briga comigo, não é? Aí eu vou pedir perdão ou alguma coisa, aí ela diz assim, tá perdoado. Aí eu digo assim, então me dá um beijinho. Não, beijinho não. Agora não. Quando ela diz,
Quando eu percebo que ela deixa rolar, já está resolvido. Quem está me entendendo? Agora escuta a profundidade do... Isso já é um nível, né? Beleza, você falou, top. Você deixou abraçar, beijou, top. Agora, o nível mais profundo do perdão. O José diz assim, pessoal, eu vou abençoar vocês. Eu vou colocar vocês na melhor terra do Egito. Vou colocar vocês em Gósen. Eu vou abençoar vocês. Eu vou, não somente isso, mas eu vou mandar buscar a família de vocês, todos os filhos, netos, todo mundo. Quem está me entendendo? Uma coisa é a pastora Meila dizer te perdoo. Outra coisa mais profunda é ela me dar um beijo. Outra coisa mais profunda... Bom, deixa eu terminar aqui a palavra. Quem está me entendendo? Você está pronto para abençoar na prática as pessoas? Isso é perdão. Quem quer conquistar o seu sonho? Transformar o seu sonho em realidade. Deixa eu só terminar com isso aqui, olha. Jesus disse assim, olha. Marcos 11, 24. Coloca aqui para mim para a gente terminar com isso aqui, ó. Coloca aqui que aí... Marcos 11, 24. Aqui, ó. Quem vem acompanha comigo, olha o que Jesus disse. Olha a força do perdão. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Meu Deus, quem está entendendo que isso é poderoso? Você ora e você crê que você já recebeu. Então você já recebeu, aleluia. Agora olha só, versículo 24 e o 25. E quando estiverdes orando desse jeito aí, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas... Então, irmão, deixa eu falar uma coisa. Por que a pessoa não consegue transformar sonho em realidade se ela não perdoar? Porque ela perde a força da oração. A oração dela é inofensiva. É por isso que a Bíblia diz, marido, trate a sua esposa como o vaso mais frágil, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Ou seja, o nosso relacionamento com as pessoas está determinando a força da nossa oração. Quem está me entendendo? E outra coisa importante, olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 2:11. Olha o que ele diz aqui, ó. Perdoem uns aos outros. Para quê? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Agora escuta aqui, ó. Por que quem não perdoa não consegue transformar sonho em realidade, ainda que seja uma pessoa diligente, ainda que seja uma pessoa que está se santificando, mas ela não perdoa? Por quê? Porque além dela perder a força da oração, ela perde a força na batalha espiritual. Satanás prevalece contra ela e trava a vida dela. Por isso que o apóstolo Paulo diz, perdoem uns aos outros, para que Satanás não encontre vantagem contra vocês. Quem está me entendendo? Vamos parar aqui. Domingo que vem a gente continua 4, 5 e 6. Fique em pé no seu lugar. Quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. Transformando sonhos em realidade. Deus, o sonho que Deus colocou no seu coração, o sonho grandão, impossível, é o seu chamado, é a sua missão de vida. Ela não é só para você, nem só para a sua família. Ela vai atravessar gerações. Ela vai abençoar milhares de pessoas. Quando você morrer, irmão, o José já morreu há séculos, mas até hoje a história dele está abençoando a gente. Mas, para que isso aconteça, nós temos que dar as respostas certas. Quais são elas? Eu tenho que ser diligente no que eu estou fazendo agora. Eu tenho que passar no teste da consagração. Eu tenho que perdoar as pessoas que estão me ofendendo. Tenho que perdoar os caras que estão me colocando na prisão, como o Potifar. Tenho que colocar os caras que me colocaram no poço, que me venderam como escravo. Meu Deus do céu, não é fácil. Só o Espírito Santo em nós. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse desafio. Obrigado, Senhor, porque quando eu perguntei quem tinha um sonho grandão, todos eles levantaram a mão. Então o Senhor está falando, o Espírito Santo está falando com cada um deles aqui, como o Senhor está falando também comigo, e colocando sonhos grandes na nossa vida, no nosso coração. E nos dá essa graça, essa sabedoria, essa revelação de darmos a resposta certa, de correspondermos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Aleluia.